Não é impressionante como algumas civilizações antigas foram capazes de construir coisas que duram até os dias de hoje? Pirâmides, desenhos gigantes no chão, templos de cair o queixo, esculturas de pedra. E por mais que algumas investigações durem muitos anos, ainda existem descobertas que a ciência não consegue explicar. Hoje, eu trago algumas construções e estruturas que você provavelmente já ouviu falar, mas que ainda não possuem uma explicação concreta. Meu nome é Ivan Lima e sejam bem-vindos. Um dos mistérios que a humanidade conhece há tempos, mas que inacreditavelmente ainda não possui respostas, diz respeito às esferas de pedra da Costa Rica. Tratam-se de mais de 300 esferas feitas de gabbro, arenito ou calcário, com os mais variados tamanhos, algumas com poucos centímetros e outras com mais de 2 metros de diâmetro, que podem ultrapassar impressionantes 15 toneladas. No caso do período em que elas foram construídas, existem várias suposições, já que as esferas foram movidas da posição original com o passar dos anos. Você pode encontrar a informação de que elas datam do ano de 600 ou 700 depois de Cristo, e outros lugares vão dizer que elas foram feitas muito tempo antes, por volta de 200 antes de Cristo. Independentemente do ano, ninguém sabe ao certo como ou por que elas foram feitas. Existem especulações de que o curso natural de um rio da região possa ter contribuído para o formato das pedras, enquanto outras teorias apontam que elas foram projetadas por seres humanos através da quebra e polimento de rochas que já eram redondas. Outra descoberta que intriga os cientistas são as pirâmides. Só que não estou falando das pirâmides do Egito, mas sim das pirâmides chinesas. Nos arredores da cidade de Xi'an, uma área de cerca de 25 quilômetros, exploradores encontraram mais de 40 pirâmides, usadas na maioria dos casos para sepultar pessoas importantes das dinastias chinesas, como imperadores. Em uma delas, inclusive, é possível encontrar as esculturas do famoso Exército de Terracota, também conhecido como Guerreiros de Xi'an. As estimativas são de que mais de 6.000 soldados foram construídos para guardar o túmulo de Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China quando ela foi unificada. Em relação ao tamanho, acredita-se que uma delas teria o dobro da Grande Pirâmide de Gizé. Por mais que os ocidentais tenham se deparado com esses monumentos apenas no início do século XX, as construções foram feitas entre os anos 206 a.C. e 220 depois de Cristo. Tenho certeza que você conhece a próxima descoberta, mas não faz ideia da história por trás. O nome Moai te lembra alguma coisa? Então, que tal Cabeças da Ilha de Páscoa? Ah, você conhece, não é? Inclusive, vale lembrar que o nome original do local é Rapa Nui. A expressão que ela ficou conhecida ao redor do mundo remete à época em que um explorador holandês chegou lá, no domingo de Páscoa do ano de 1722. Localizada a oeste do Chile, a ilha é o lar de mais de 900 estátuas esculpidas em pedra, que possuem em torno de 4 metros de altura e 14 toneladas. Em contrapartida, uma delas atinge quase 10 metros e pesa 82 toneladas. A teoria mais aceita pelos pesquisadores é de que as estátuas foram feitas em homenagem aos ancestrais dos povos que lá viviam, como chefes de tribos e outras pessoas importantes. Sem falar que a maioria delas possui formatos parecidos, com narizes largos, orelhas retangulares, queixos definidos e órbitas oculares profundas. E ninguém sabe ao certo o que aconteceu com a população da ilha. Por mais que pesquisas recentes indiquem que os povos acreditavam que as estátuas eram responsáveis pela fertilidade agrícola, já que amostras do solo tenham evidências de plantação de alimentos na área, os cientistas acreditam
que boa parte do povo de Rapa Nui se mudou quando os recursos começaram a se esgotar. Lá no Sudeste Asiático, mais especificamente no Laos, uma planície na província de Chiang Kouang intriga pesquisadores ocidentais desde a década de 30. Isso porque é possível encontrar por lá entre 2 a 3 mil jarros de pedra. E olha, não são jarros comuns, já que cada um pode variar de 1 a 3 metros de altura e pesar próximo a 14 toneladas. De armazenamento de joias preciosas a urnas funerárias e depósitos de alimentos, ainda é um mistério o porquê da construção dessas jarras de mais de 2.000 anos. De acordo com a lenda local, os objetos teriam sido criados por Kun Cheung, um rei de gigantes que vivia em terras altas. Para celebrar a vitória em uma batalha, ele teria ordenado que os jarros fossem feitos para guardar grandes quantidades de vinho. Além disso, milhares de bombas que não foram detonadas durante conflitos da década de 60 permanecem por lá, tornando a planície perigosa para quem resolver se aventurar sem um guia. Enquanto isso, lá no Peru, não são construções em rocha que intrigam os cientistas. Somente quando alguns aviões começaram a sobrevoar o país, já na década de 30, é que foi possível ver o que ficou conhecido como as linhas de Nazca. De alguma forma, a civilização do local foi capaz de fazer desenhos perfeitos no solo, justamente para serem vistos por quem estivesse olhando as terras de cima. São mais de 800 linhas na planície costeira, sendo que mais de 300 são desenhos geométricos. Algumas, inclusive, possuem 48 quilômetros de comprimento. Entre triângulos, trapézios e retângulos, também é possível encontrar desenhos de animais, plantas e figuras humanoides. Acredita-se que elas tenham sido criadas removendo as rochas que cobrem a terra para expor a areia branca embaixo. Tudo isso feito entre os anos 100 a.C. e 300 d.C. De acordo com algumas teorias, a civilização da época teria projetado as linhas para a realização de rituais em busca de água e fertilidade das colheitas. Outros arqueólogos também acreditam que os desenhos tenham a ver com a astrologia, como forma do povo de retratar algumas constelações. Ainda assim, a ideia de que as pessoas estariam tentando se comunicar com os deuses ou mesmo com seres de outros planetas deixa uma pulga atrás da orelha. Nossa viagem agora vai voltar mais um pouco no tempo, para uma época em que as pessoas ainda não tinham desenvolvido ferramentas de metal ou cerâmica. Mas mesmo assim, conseguiram criar aquele que é considerado o templo mais antigo do mundo, o Göbekli Tepe, localizado no sudeste da Turquia. Essa construção tem cerca de 11.000 anos. Lá no sítio arqueológico, é possível encontrar pedras e pilares dispostos em círculos, sendo que alguns ainda possuem um design em forma de T. Esses pilares podem chegar a mais de 5 metros de altura e pesar de 10 a 20 toneladas. Enquanto alguns estão lisos, outros possuem ornamentos esculpidos, como desenhos de raposas, escorpiões, touros e abutres. Imagine o trabalho para esculpi-los e levá-los até o lugar. É provável que centenas de pessoas participaram da obra. Como não foram encontradas evidências de um assentamento permanente na área, acredita-se que o templo era usado como local para encontros regionais. Seria uma espécie de marco, visto que pilares menores com símbolos e arquiteturas semelhantes foram encontrados pelos arqueólogos em assentamentos localizados em um raio de 250 quilômetros, partindo de Göbekli Tepe. Até mesmo o local teria sido escolhido a dedo, pois o templo fica no topo de um pico, com uma bela vista para as montanhas e planícies da região sul. É inegável dizer que o culto a deuses sempre fez parte do mundo, e é possível encontrar diversas divindades em várias culturas. A civilização maia, por exemplo, adorava uma grande variedade de deuses, entre eles Camazotes, o deus morcego.
Conhecimento sobre essa entidade é antigo, mas apenas recentemente começaram a compará-la com um personagem bastante conhecido da cultura pop, o Batman. Mas calma. Por mais que a forma dos dois tenham suas similaridades, meio homem, meio morcego, o nome Camazotz, que significa morcego da morte, pode nos dar uma dica sobre a construção da mitologia. Acredita-se que os maias construíram a história do deus morcego após vários encontros com uma espécie já extinta, o Desmodus draculae, que era cerca de 30% maior que um morcego encontrado atualmente. E ele também não tinha o formato de Batman que conhecemos, diga-se de passagem. A imagem que circula na internet da armadura do herói cheia de ornamentos, como se fosse antiga, foi feita pelo design Christian Pacheco, como celebração do aniversário de 75 anos do personagem. E se você ler por aí que os criadores do Batman se inspiraram no Camazotz, saiba que isso pode não ser verdade, já que o desenvolvimento do personagem partiu de outras inspirações. Quais desses segredos você tem mais curiosidade para desvendar? Me conte aqui embaixo e um grande abraço. Até a próxima. Tchau!